Em determinado momento, um pai leva seu filho lunático para que os discípulos pudessem repreender ou curar aquele jovem, e os discípulos nada podiam fazer. Pelo contrário, ficaram lá discutindo, brigando. E Jesus, ele desce do Monte da Transfiguração e encontra aquele cenário de discussão, de discórdia, de bate-boca, que nada adianta, irmão. Bater boca não adianta, discussão não adianta, falatório não adianta, procurar quem tem a razão não adianta. O que adianta? É nós confiarmos no Senhor e entregarmos na mão do Senhor, porque Ele é a nossa justiça. O Senhor fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor é a nossa justiça. É o Senhor que nos justifica. Às vezes, irmãos, em nossas vidas é melhor ter paz do que ter razão. Mas por que muita coisa acontece de ruim? Porque estamos mais preocupados em procurar a nossa razão do que a justiça de Deus. Estamos mais preocupados em ter razão do que buscarmos a presença do Senhor e deixar que no tempo certo Ele resolva tudo para nós. A tua guerra não é contra carne nem sangue. A tua guerra é contra principados e potestades. E aquele pai leva aquele jovem até Jesus. Jesus chegou para resolver. E quando Jesus chegar aí na tua vida é para resolver o teu problema. Quando Jesus chega e onde Jesus chega é para resolver a nossa situação. É para resolver o nosso problema. É para resolver os nossos empates. Coisas que a gente não está conseguindo resolver, coisas que a gente não está conseguindo ver, coisas que a gente não está conseguindo fazer. Jesus chega para mudar o cenário, para escrever uma nova história, para mudar vidas. É assim que Jesus chega. Talvez para você o tempo está demorando. Talvez para você parece que Deus te esqueceu. Talvez que para você parece que Deus está alheio à tua situação. Parece que quanto mais você ora, mais o silêncio de Deus ele se firma na tua vida. Parece que Deus está com os ouvidos dele tapados para não ouvir tua oração. Mas a palavra do Senhor fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não ouvir, nem a sua mão encolhida para não abençoar. Agindo Deus, quem vai impedir o agir de Deus, irmãos? Quem vai impedir o agir de Deus? Os ouvidos dele estão abertos. Mas nós precisamos entender que o tempo de Deus não é no nosso tempo. E o que nós temos que fazer, missionária Mônica, enquanto o tempo de Deus não acontece na nossa vida, nós temos que perseverar em oração. Nós temos que ter uma vida constante em oração. Nós temos que manter a nossa candeia de oração acesa, não permitir que ela venha se apagar por causa das dificuldades, por causa das afrontas, por causa das perseguições, por causa dos problemas. Não, nós temos que todo dia alimentar a nossa candeia, a nossa lamparina acesa. Com o que? Alimentar com oração, com jejum, com leitura da palavra, com busca da presença de Deus. Porque é só assim, irmãos, nós alcançaremos vitória, independente do tempo. Independente do tempo, nós alcançaremos vitória. E a Bíblia diz que Jesus ele vai e chega para aquele pai e pergunta, e aquele pai fala: Senhor, é porque meu filho ele se joga no fogo, ele se joga na água, e os seus discípulos não puderam fazer nada. E aquele pai chega para Jesus e fala: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Porque às vezes o problema é tão intenso na nossa vida, irmãos, que a gente até esquece de quem nós servimos, a quem nós servimos e a quem nós estamos falando. Senhor, se tu podes. Jesus chega: se eu posso, se você pode. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Sabe o que isso quer dizer? É uma lição de Deus para nós. É uma lição de Deus para nós. Deus está falando para mim e para você. Sabe por que muitas coisas ainda não aconteceram na tua vida? Porque, na verdade, te falta uma fé necessária. Te falta uma fé de transportar montes. E é uma fé muito grande, missionária. Precisa de uma fé muito grande? Não, irmãos. Precisa somente de uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. É uma fé do tamanho de um grão de mostarda que vai fazer você transportar um monte de um lugar para o outro. E eu sempre falo que transportar um monte de um lugar para o outro no sentido figurado, né, irmãos? Porque os montes representam as impossibilidades. Os montes representam os grandes problemas que aos nossos olhos são difíceis de ser resolvidos. Mas Deus fala: se você tiver uma fé, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver o que eu posso fazer através dessa tua pequena fé. Você não vai somente
ultrapassar barreiras e vencer gigantes. Não, você, pela sua pequena fé, você vai conseguir andar por sobre as águas. As tuas impossibilidades vão te fazer caminhar sobre as águas em direção à vontade, o querer, as promessas e o milagre de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.